Agora temos o prazer de dar boa noite ao nosso entrevistado de hoje, o pré-candidato à Prefeitura de Salvador e também vice-governador do estado, o senhor Geraldo Júnior. Muito boa noite, Geraldo. Muito boa noite, Daniela Prata. Uma alegria revê-la. Extensivo, esse grande jornalista, radialista, Evilásio. Quero também mandar um abraço na técnica e no áudio ao nosso amigo Celson e Oswaldo Barreto. Ele que sempre estabeleceu uma cobertura da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, das pautas de governo. E às vezes, Celso, a gente esquece que o sucesso da rádio é quem está aí nos bastidores, na técnica e no áudio. À disposição, mandar um abraço muito especial a você aqui na capital, você no interior do estado da Bahia. E você está me fazendo reviver aqui, vocês estão me fazendo reviver aqui um bom momento que é fora do plenário. Gente que teve, você, Vilásio, que começou essa história lá atrás, na cobertura da Câmara Municipal, e ainda do meu primeiro mandato de vereador, depois 4 vezes como vereador, o plenário da Câmara Municipal da cidade, e aqui hoje, fora do plenário, mais assuntos da política da capital e do interior. À disposição. Esse é Geraldo Júnior, né, que é pré-candidato a prefeito de Salvador. Já vou começar com a faca pra ele. Bota a faca pra ele, vai. Seguinte, muita especulação sobre a composição da chapa. Se falou de 8 de abril ser uma data limite, falava-se depois de carnaval. A verdade é que o prazo com as discussões ainda não ficou estabelecido. E muita gente, eu vou contar até um bastidor aqui, antes de Geraldo responder. Muita gente chegou pra mim, teve gente do PT, inclusive, viu, vice-governador? Chegou pra mim, mas Fábia não se desincompatibilizou no sábado, então ela tá fora da chapa. Pessoal, pelo que eu entendo de lei eleitoral, como ela vai disputar a chapa majoritária, o prazo dela é de 4 meses antes, então seria 6 de junho. Então eu acho que esse não é um parâmetro para dizer Fábia está fora do jogo. Legalmente não, mas oficialmente sim. Fábia ainda está no jogo. Vice-governador Geraldo Júnior. Quem é que vai ser o vice? Moisés Rocha, que se colocou agora. Fábia Reis, Ângela Guimarães ou Silvio Humberto? Essa é a diferença do nosso grupo político para o grupo político adversário. Nós temos aí um leque de opções. Você lembra, em algumas oportunidades, mesmo você ainda na sua passagem pela comunicação em São Paulo, nós nos falávamos por telefone e ele dizia, só existia uma condição, Daniela, de eu ser pré-candidato a prefeito de Salvador. 2 condições, que não eram alternativas, eram condições convergentes. A primeira é que fosse o candidato do governador Jerônimo Rodrigues, e isso se efetivou. A segunda é que tivesse a unidade do nosso grupo político, e isso se efetivou também, concretizou-se. Nós temos a minha pré-candidatura aqui em Salvador, do nosso grupo, liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues. Houve a chancela desse conselho político e houve o referendo, o aval final do governador Jerônimo Rodrigues, que é o líder político desse processo. A escolha do vice ou da vice, nós temos aí, você falou da secretária Fábia Reis, a gente falou aqui da secretária Ângela Guimarães. Nós temos aí o ex-vereador da cidade, que foi vereador comigo de Salvador, o vereador Moisés Rocha, o vereador Silvio Humberto. Nós temos a deputada Olívia Santana, nós temos outras opções. E algumas que no momento certo, você sabe que eu sempre estabeleci minha vida, o planejamento da minha vida pessoal. Eu olhei aqui agora, Daniela, e você tinha uma das grandes audiências, sempre na rádio e na televisão, e minha mãe, que faleceu em 2020, ela era uma das grandes ouvintes e acompanhava o seu trabalho. Minha mãe sempre me ensinou que não há uma fruta e uma folha que cada árvore sem o consentimento de Deus. Essa relação, nós nunca estabelecemos prazo. Esse processo está sendo discutido com um grupo político. Nós não tomamos aqui... Um dia me perguntaram, e qual a sua preferência? Nesse grupo não há preferência política, personalíssima, pessoal. As situações são estabelecidas por decisão de um grupo, de um colegiado. O que nós temos feito, estabelecido, vocês têm acompanhado aí pelas redes sociais e você tem noticiado muito aqui na imprensa, são as conversações com esses grupos políticos. A gente saiu agora no último dia 6, meia-noite, da formação dos partidos, das chapas proporcionais. Quem vai disputar a eleição, sejam aqueles que têm mandatos ou aqueles que querem
representar a sua cidade na Câmara Municipal de Salvador. Nós fazemos isso por etapa. Eu tenho feito muito as devolutivas com os partidos, fiz isso com o PSB, fiz isso ontem com o Partido dos Trabalhadores, tenho estabelecido essa relação com o Avante, com o Agir, tenho feito com o meu partido, com o MDB. Nós temos discutido o que queremos e pensamos para a cidade. Esse processo será definido pelo governador Jerônimo Rodrigues, mas a respeitabilidade ao Conselho Político, as posições políticas serão mantidas. Não há data ainda a ser definida. O que eu lhe prometo que será um vice ou uma vice irá ao meu lado disputar a eleição aí com determinação, com foco. Porque você sabe que tudo que fiz na minha vida, na vida profissional e na vida política, sempre estabeleci essa sorte. Logicamente, eu falo sempre, respeitando sempre os adversários. A política no fígado, ela não prevalece mais. A sociedade civil, desde as últimas eleições, sejam elas as eleições proporcionais ou a eleição majoritária, e a minha eleição e de Jerônimo, do governador Jerônimo Rodrigues, foi uma resposta da sociedade civil ao mundo político, à sociedade política. Mas aí tem um detalhe, né, do que o vice-governador traz, pelo menos as informações que me passaram as próprias personagens, e aí não foi off, né, como a gente fala no jargão jornalístico, ou seja, não foi informação escondida, foi informação pública, informação em on, né? Olívia Santana me reiterou, me falou várias vezes que ela não quer, né, que não adianta convidar, que ela tá fora, e o senhor citou também o nome de Silvio Humberto, e ele me garantiu que fora a apresentação do plano de governo pelo PSB, que ele até hoje não foi chamado para conversas para ser vice, e que ele vai tocar a campanha dele, que ele chamou de Plano A, a campanha dele de vereador. Então a gente vê no escopo dos nomes que o senhor citou apenas Ângela Guimarães, que é uma indicada de Olívia Santana, seria uma forma de contemporizá-la no processo. Você tem Maria Marighella. Maria Marighella me disse também que não vai sair da Funarte. Você tem Vilma Reis. Vilma Reis, aí o senhor está trazendo agora novidade. Mas é exatamente sobre isso. Novidade. Se você ficar me apertando um pouquinho, eu vou puxar da cartola aqui. É isso. Porque mas são assim, um leque de opções que nós temos no nosso grupo político, né? Para fechar o raciocínio, né, o senhor tem se reunido diuturnamente com o PT, Partido dos Trabalhadores. Ontem, isso, de novo. Semana passada teve isso, outra. Então eu quero saber, dá pra gente já, pelo menos cravar, embora não haja data, embora não haja nome, que essa vaga será do Partido dos Trabalhadores? Não necessariamente. Não necessariamente. O Partido dos Trabalhadores deu um exemplo do que é pensar num coletivo, do que é fazer política com maestria. Eu falei, Daniela, que em nenhum momento o Partido dos Trabalhadores me faltou. Primeiro, na minha acolhida lá atrás, quando tomei a decisão política, e você sabe que eu falo isso de forma reiterada, a decisão política mais acertada da minha vida. Eu tenho conversado muito com o Partido dos Trabalhadores, mas da mesma sorte eu tenho conversado com o PSB. Ontem eu passei toda manhã conversando com a presidente estadual do partido PSB, a deputada federal que foi senadora, prefeita dessa cidade, Lídice da Mata. Conversávamos sobre mobilidade urbana, conversávamos sobre, e você sabe que é uma das políticas sociais e de inclusão do partido PSB, que é a economia criativa, que é o polo industrial estabelecido ou ser estabelecido na cidade do Salvador. Tenho feito isso quase que rotineiramente com o senador Otto Alencar, por telefone. Fiz isso presencialmente na última semana. Tenho conversado muito com a Avante. Conversei na última semana largamente com o deputado Sargento Isidoro, do Avante, que tem uma história. E como falar da política de Salvador se você não discutir com a deputada estadual mais votada no nosso grupo, que foi vereadora comigo em Salvador, um exemplo de resistência, de luta, de força. Esteve ao meu lado no último domingo na entrega de 309 unidades habitacionais. Quando eu digo a entrega do processo de início das obras, o canteiro das obras no Zumira Bairros. E teve lá ao meu lado a deputada Olívia Santana. Não dá para que se discutir a cidade do Salvador, não dá para se discutir os aspectos da política social de Salvador, da justiça social de Salvador, da justiça ambiental de Salvador, se você não tiver ao seu lado figuras como Robson Almeida, como Olívia Santana, como Vilma Reis, como Maria Marighella. Os convites, eu digo, serão estabelecidos oficialmente no tempo certo, tempestivamente, a esses pré-candidatos, pelo governador e por esse conselho político. Eu, particularmente, não tratei disso com nenhum desses pré-candidatos, mas a vantagem que tenho, a tranquilidade que tenho,
é que desses partidos, e reitero, não necessariamente terá que ser um vice ou uma vice do Partido dos Trabalhadores. Que bom que fosse, que bom será, como dos outros partidos, como nós temos grandes nomes. Nós temos uma figura no PSD que eu remonto um dos eixos do meu grande sucesso que tive, sem nenhuma falsa modéstia, como presidente da Câmara Municipal, que é o histórico jurista, professor Edivaldo Brito. É um nome que merece a nossa respeitabilidade, o nosso reconhecimento, o nosso resgate. Nós temos grandes nomes no PV, nós temos grandes nomes no Avante, a exemplo do que sinalizei aqui do deputado Sargento Isidoro. Ou seja, a exceção de André Fraga, né? Mas é isso, então nós temos conversado, eu tenho aprendido muito, Daniela, e a maturidade política tem me levado a isso, a diferença entre ouvir e escutar. Então eu tenho praticamente nesses últimos meses, principalmente nesses últimos dias, principalmente em relação à formação dos partidos, estabelecido uma rotina da arte de escutar as pessoas. Tenho conversado muito com os partidos. E tenho a certeza, a sociedade civil, a soteropolitana aqui, nós vamos ter um candidato ou uma candidata a vice ou a vice, que vá ao meu lado pensar a cidade, repensar a cidade, fazer com que a sociedade que... E aí eu tô falando aqui agora, eu tô falando para Cajazeiras, eu sei da audiência que tem aqui a Salvador FM, eu tô falando aqui pro subúrbio ferroviário. Eu estava vindo aqui agora e recebi uma mensagem de Rasta, lá do alto da igreja, lá de São Tomé de Paripe. E essa é a prova que tem a liderança nesse horário, não só da rádio, como do programa aí de vocês. Com certeza. Me permita uma pergunta? Me permita, Vila. Só um segundo, né? Que Sim. terminou o julgamento. Terminou não. Já tem maioria formada no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná contra a cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil, tá? Então é contra a cassação. Inicialmente lançaram, foi cassado. Não. A maioria dos desembargadores votou contra, certo? Mais informações a gente vai ter ao longo da nossa programação. Jogue duro, E Daniela. no portal da Salvador FM, em todos os nossos canais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, fique à vontade. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao pré-candidato Geraldo Júnior. Hoje o senhor é o pré-candidato único do grupo político que comanda o governo do estado. No entanto, sua história política teve início no grupo do atual prefeito. Como é que o senhor diferencia esses dois grupos? Boa pergunta. Eu me lembrei de quando você dizia assim, graças a Deus por essa oportunidade que você está me dando aqui. Já falei isso algumas vezes, mas eu acho que sempre é uma nova oportunidade para a gente trazer a informação. Eu estava numa bolha política. Eu estabeleci um novo conceito na minha vida pessoal e na nova política. O tempo e a minha inserção nesse grupo político, as pessoas podem dizer, mas ele está falando porque está nesse grupo. Logicamente, porque eu tive a oportunidade. Quando eu militava na advocacia, que tinha uma militância forte na advocacia, quando você entendia, patrocinando interesses de alguém que aquela decisão não lhe agradava, quando lhe agradava, você como patrono de um processo, você entrava com um pedido de reconsideração ao juiz, ao magistrado. Eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de repensar a minha vida política, a minha vida pessoal. Lógico que eu iniciei um processo e você sabe que eu fui suplente de vereador da cidade do Salvador. A minha primeira eleição eu não consegui o êxito de primeiro, eu fiquei como suplente dessa PTN. cidade. Olha como ele lembra aí, no PTN. Esse foi o meu número, 19999. Fiquei com um pouco mais de 4.000 votos, Daniela, amarguei uma suplência, mas serviu também como experiência na minha vida aquela oportunidade. Faltando 16 meses, um pouco mais de 16 meses e alguns dias para encerrar aquela legislatura, eu assumi o mandato. Luizinho Sobral eleito em Irecê. Luizinho Sobral, deputado estadual, que era suplente de Bacelar, que assumiu a Secretaria de Educação. Exato. No governo de João Henrique. Eu assumi uma das frentes da liderança de governo de João Henrique, saí de 4.091 votos, fui para 11.264 votos, depois perfazendo 4 mandatos de vereador em Salvador, 2 vezes presidente da Câmara Municipal. Não tem como você repensar a cidade, você olhar a cidade. Se você me der oportunidade aqui, com o decorrer da entrevista, ou outra oportunidade, a gente vem aqui para dizer das coisas, dos atos e das ações como presidente da Câmara que eu pude encaminhar. A exemplo, quero mandar um abraço muito especial aqui
aos motoristas por aplicativo. Nós conduzimos a votação, a Evilásio lembra disso, quando eu fui... E quando eu saí da Câmara Municipal, tinham para mais de 20 mil motoristas por aplicativo e quase 8 mil taxistas. Você imagine o que era modular naquela oportunidade, regulamentar os aplicativos, mas não esquecer dos taxistas. Eu tinha essa obrigação institucional e moral. Eu acho que foi o maior desafio na minha vida política. Eu tive aquela oportunidade, você lembra também, nós destravamos um projeto que estava há mais de 10 anos na Câmara Municipal. Como poderia uma cidade que tem 84% da sua população negra não ter o Estatuto da Igualdade Racial e do Combate à Intolerância Religiosa? Nós sobrestamos a pauta, seguramos qualquer tipo de votação, mensagem do Executivo, o projeto de lei de iniciativa de vereador e votamos. Salvador tem hoje um Estatuto da Igualdade Racial. Eu tive o apoio de todos os vereadores daquela casa. Todos se despiram das suas vaidades, dos seus pensamentos ideológicos, religiosos, partidários, porque a arte de construir, naquele momento, tinha que ser a arte de ceder. E, através da Câmara Municipal, eu digo sempre, e você vê que os grandes nomes da política passaram pela Câmara Municipal. Uma curiosidade, Daniela, que eu não sei se você sabe, eu tenho conhecimento, você é Evilásio, Rui Costa foi vereador de Salvador. Foi suplente também. Foi suplente também. Minha história é muito parecida com a do ministro Rui. Da Câmara Municipal de Salvador saiu um vice-governador. Eu, particularmente, tanto em matérias do Executivo, se você fizer uma enquete aí aos servidores dessa cidade, sejam eles servidores da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal, eles vão dizer que com maestria eu procurei envidar todos os esforços, toda a dedicação possível para as matérias relacionadas às evoluções da carreira, conquistas da carreira. E aí você pode fazer uma enquete aqui com Salvamar, Guarda Municipal, Transalvador, os agentes de endemia, os agentes comunitários de saúde. Você vai ver que todos eles, a gente teve um papel especial. Mas, tão bom, e eu falo sempre isso, né? Que não há uma folha, uma fruta que cardável sem consentimento de Deus. Eu tomei a decisão mais acertada da minha vida política, que foi a de participar desse grupo político. Você não tem como fazer uma gestão dessa cidade participando de uma bolha política, de um modelo político estabelecido. Eu não quero fazer críticas personalíssimas a aquele ou a esse gestor. Eu estou falando a um modelo de gestão que aí está. Não existe duas Salvadoras. A Salvador do rico e a Salvador do pobre. A Salvador da cidade alta e da cidade baixa. A Salvador da zona nobre e a Salvador da zona periférica. E só através desse grupo, eu estou lhe falando aqui com a pureza... E é difícil para as pessoas reconhecerem isso. E tem que ter humildade para dizer isso. Eu tenho um sentimento de dever cumprido na Câmara Municipal de Salvador. E como presidente. Mas com a visão política que tem hoje. E pensar a cidade de um outro panorama. Eu brinco até com as pessoas, mas brinco no sentido metafórico, mas que é uma verdade, Daniela. Eu olho a cidade hoje como se eu fosse um drone. De uma outra forma, de um outro patamar. O desenvolvimento... A gente combate a especulação imobiliária. Aqueles que incentivam a especulação imobiliária. Mas a gente é a favor, nós somos a favor, eu sou a favor do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento sustentável, da justiça social, da justiça ambiental. Não há que se falar em desenvolvimento de uma cidade se você não pensar num desenvolvimento sustentável. Agora, a gente tem que olhar para as pessoas. É injusto, eu não sei se os últimos números mostram isso, mas é injusto a renda média das pessoas negras, do povo preto, ser um pouco mais de R$778. E nada contra quem ganha mais do que isso. E do povo branco, uma média salarial de R$2.215. Pelo menos os últimos dados que recebi foi esse. No decorrer do programa, você deve com certeza falar isso. Salvador liderando negativamente em último lugar. Quando eu falo liderando negativamente, porque está em último lugar das capitais. Dos 40 indicativos de um Instituto de Cidades Sustentáveis, Salvador está em último lugar. 10 vezes a mais da linha da pobreza do que a campeã do ranking. Sabe onde fica a campeã do ranking, Evilásio? Você que é um curioso disso? Vitória do Espírito Santo. Não cabe Salvador ter um índice de desnutrição como aí está estabelecido. 4,03% das crianças até 5 anos de idade. Não dá como Salvador ter um índice de desocupação
de menores de 14 anos, a partir de 14 anos, na ordem de 16,73%. Não dá como Salvador ter o pior PIB per capita do país. Agora, vice-governador, o senhor está com o discurso bem alinhado às pautas que são caras à esquerda. E aí eu vou compartilhar aqui com os nossos ouvintes, lógico, né, as informações de bastidores que a gente recebe. A gente que cobre o dia a dia acaba ouvindo queixas de um, de outro, e aquela coisa do fogo amigo, né? De quando um próprio aliado acaba falando do outro. E havia, não sei se continua no mesmo teor, sei que ainda tem, mas inicialmente foi muito forte, uma rejeição, uma resistência muito grande dos partidos ligados à esquerda, sobretudo alas mais à esquerda do próprio PT, que é o Partido dos Trabalhadores. Eles diziam isso, né? Como Geraldo agora vem para o nosso grupo falar de cuidar de gente, né? Falar de desenvolvimento sustentável, da questão de nutrição, de questão de racismo, que, embora sendo justo, realmente houve essa aprovação na Câmara Municipal do Estatuto, liderada pelo vice-governador enquanto era presidente da Câmara, mas assim, o que é que eles citam, né? Eles dizem, foi Geraldo que era o presidente da Câmara quando teve aumento do IPTU, Geraldo estava liderando o processo da maioria das 23 desafetações de áreas verdes que foram concedidas, leiloadas nesta cidade, né? Pautas de interesse do empresariado. Então, muitos, né, não conseguem descolar essa imagem de Geraldo Júnior enquanto estava no grupo de ACM Neto e de Bruno Reis, que é o atual prefeito ou ex-prefeito, né? Como é que está o avanço desse diálogo, principalmente com essas alas mais radicais dos partidos de esquerda? Pela você concorda que até as pedras mudam. Elas mudam de posição. A maré, ela tem a maré de alta e ela tem a maré de baixa, ela tem a maré de vazante. Feliz de mim, e eu falei isso, eu queria inclusive que você me olhasse nos olhos, porque você sabe que eu falo nos olhos. Feliz de mim que tive a oportunidade de repensar a minha vida. Feliz de mim que tive a possibilidade de repensar os conceitos. Feliz de mim que tomei aquelas decisões e junto aos vereadores, porque você sabe, e em nenhum momento a Câmara Municipal da cidade, olha que você deu a cobertura municipal, Câmara Municipal de Salvador, você fazia o repórter de cobertura dentro da Câmara, das hostes da Câmara Municipal, da votação, faz até hoje, e você viu os debates acirrados. E eu, como presidente, eu nunca precisei votar. Eu conduzia as votações. Quando o cara, ou esses interlocutores aí dos bastidores que eu intitulava como forças ocultas, e de ocultas não tem mais nada, porque na verdade não é desse grupo político que saem essas afirmações. São daqueles que pensam ou temem a disputa de uma eleição. Eu falei que eu sei jogar num campo de grama sintética, mas eu também sei jogar num campo de várzea. A política, nós não vamos trazer a política para o mundo rasteiro, do fígado. Eu quero discutir ideias, proposições. As conduções dos processos que estabeleci na Câmara Municipal de Salvador, eu dei a condução como maestro de um processo, presidente da Câmara Municipal naquela oportunidade. Mas que bom, Evilásio e Daniela, que tive a oportunidade, que estou tendo a oportunidade de repensar esses conceitos, esses valores. Ainda bem que tempestivamente esse tempo me é dado. Ainda bem que saí de uma... Você sabe, você me perguntou uma vez, de São Paulo, você sabe que eu tenho uma boa memória, eu vou guardando tudo pelo WhatsApp. Como é que você está se sentindo? Daniela, é o momento mais feliz da minha vida pessoal e da minha vida política. O sentimento que tive de lá para cá é um sentimento de libertação. Libertação de conceitos, de propósitos, de pensar, de estabelecer com maestria o que você pensa. Isso, essas variações, eu nunca tive isso dentro do grupo político que pertenço. Acredite de coração, eu estou lhe falando isso aqui pelo amor e felicidade que eu tenho aos meus filhos. Isso são situações vencidas e ventiladas pelo grupo de lá. Agora eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de repensar. Porque a sociedade civil, ela cobra. Ela cobrou nas urnas. Eu falei aos vereadores, e você sabe da relação que eu tenho com os vereadores, acordem. Porque senão as urnas e a população irão lhes dar a resposta nas próximas eleições. Já mostraram isso na última eleição. Você fez uma enquete essa semana, e eu gosto de você porque você é o político do on e do off. E isso é importante. Você fez uma enquete primeiro
quem seria ou o vice ou a minha vice. Isso. Guardou sob sigilo, sobre a ética profissional que você carrega, as informações, mesmo sabendo quem as sinalizou. Você fez aí a enquete da renovação da Câmara Municipal. Eu vou lhe dizer, só o percentual seu está equivocado, porque eu acho que vai dar quase 40% de renovação na Câmara Municipal da cidade de Salvador. E nós vamos ter dentro do nosso grupo político grandes surpresas. Figuras políticas que vão retornar à Câmara Municipal. Dou o exemplo aqui do ex-vereador, ex-deputado, o Davi Rios. Candidato, pré-candidatíssimo a vereador na cidade. Pelo MDB, né? Pelo MDB, pelo nosso partido. Nós temos grandes nomes na federação, Daniela. A federação é o PT, PCdoB e o PV. Nós temos aí grandes nomes no PSD, no PSB, no Podemos. A quem quero mandar um abraço especial ao presidente municipal, João Cláudio, filho de Bacelar. É o presidente do diretório municipal. Enfim. Ganhou um vereador agora, Anderson Leal. E ganhou um vereador, o Anderson Leal. Ganhou um vereador naquela mudança de cadeiras. Isso. Você hoje desenhou bem essa mudança de cadeiras. Eu até quero dizer de público aqui, eu até pedi a Diego aqui, que é nosso diretor de comunicação de imprensa, que pescasse aquilo ali para me botar o modelo que está hoje. Tirei algumas dúvidas ali com você, quem é que foi pro PP, quem é que foi pro DC, quem é que veio pro MDB, que nessa arrumação, Daniela, então eu quero dizer que eu não tenho nenhum problema, não diminuiu porque nunca ocorreu dentro desse grupo político. Eu fui muito bem recebido por esse grupo político, liderado à época pelo governador Rui Costa, ministro hoje da Casa Civil, pelo senador Jacques Wagner, pelo companheiro Jerônimo Rodrigues. Depois você vai me dar a oportunidade, Daniela, porque eu sei que isso é uma curiosidade, como é minha relação com Jerônimo Rodrigues. Eu ia perguntar institucional e pessoal, tá vendo? Isso. Tô lendo aqui. Traga ele aqui, viu? Eu vou trazer. Eu quero vir com ele no dia aqui, eu e ele. Como é essa relação e se o senhor participa dessas decisões boa, do Daniela, Executivo boa. em relação ao governador Jerônimo? Boa. Jerônimo tem me dado a oportunidade de um aprendizado político do nosso governo e para o nosso governo. Nós participamos ativamente. A opção de não ser, porque todo mundo, Evilásio, aí outra preocupação de Evilásio e dos jornalistas. Quando da formação de governo, quando eu não fui compor os gestores em uma pasta. Porque é a primeira vez na história que um vice-governador, ele planeja, ele participa ativamente das decisões de governo ao lado do governador. Você há de observar, você que nos acompanha pelas redes sociais, você que está me ouvindo aí agora, na sua casa, na residência, no carro, é um governador que tem a participação democrática, isonômica ao lado do governador. O governador compartilha comigo as decisões de governo. E tem dado exemplo disso. No começo fui questionado, no começo fui criticado de não ter assumido uma pasta. Mas essa foi uma opção decidida por nós dois conjuntamente. E olha que o governador colocou um leque de opções de pastas que eram pastas que tinham afinidade ou de objeto ou de conteúdo afins ao meu processo de vida como formação na área do direito. Mas nenhuma delas entendíamos nós naquele momento que a oportunidade. E isso me deu também, me cacifou. Porque talvez se eu tivesse preso a uma pasta, talvez eu não tivesse me cacifado dentro do grupo político, porque tive a oportunidade de navegar nos diversos temas, nas diversas políticas sociais, políticas de governo estabelecidas pelo governo. Sábado foi um exemplo lindo disso, que foi as entregas, os anúncios feitos por nós, pelo nosso governo, a aqueles que são pessoas com deficiência, principalmente a deficiência intelectual e do espectro do autismo. Nós, naquela oportunidade, fizemos ali pelo CEPRED e pelas voluntárias de Irmanduce algumas entregas através dessas organizações. E naquela oportunidade, a grande boa notícia para Salvador é que nós abrimos 400 novas vagas entre o CEPRED e Irmanduce para acolher crianças e portadores do espectro do autismo. Já que o senhor está falando aí dessas proposições, talvez seja um pouco prematuro lhe fazer essa pergunta, mas não pode, viu? Lei eleitoral, viu? Pelo amor de Deus. As propostas, o que é que dá para adiantar? O Mas que boa. é que dá para dar uma palhinha para a gente das suas proposições enquanto pré-candidato? Já que a gente está faltando 5 minutos só para acabar o programa, eu quero mais do que isso. Já acabou? Ele Rápido, falou né? aqui que ele reviu os conceitos, que ele se arrepende de algumas coisas, que ele tem hoje outra visão. Eu quero mais do que isso, eu quero um compromisso com ele aqui
né, se eleito prefeito for e durante a campanha levar essa proposição de rever o aumento do IPTU, que ele era presidente da Câmara Municipal de Salvador. Que era o compromisso de Geraldo Júnior aqui. Bora. Né? Antecipa aí qual vai ser a plataforma, como a Daniela pediu, sem entrar, claro, nas propostas, não vai entregar pro inimigo. Mas vai ou não rever o IPTU, vice-governador? Não, primeiro que o programa ficou curto. A gente tem que falar aí com a direção desta casa para esse programa, que é um programa, imagine, com 2 âncoras fantásticas como vocês, assim, 2 horas de programa. Eu acho que seria aí um prato cheio. Só um recortezinho aí, porque eu falei da figura, da minha relação institucionalmente com o governador, mas também dizer da relação pessoal que nós temos de confiança, de reciprocidade e, acima de tudo, de lealdade. De lado a lado. Às vezes a gente pensa, Daniela, e você tem muitas experiências de vida, às vezes a gente pensa que a nossa relação, seja ela matrimonial, seja ela profissional, pessoal ou política, está presa ou adstrita ao tempo. E não é. Eu conheci uma figura humana fantástica, que é o indígena, o professor, o cara que revolucionou a educação, que é Jerônimo Rodrigues. Em relação ao IPTU, para você ter uma ideia, eu quero vir um dia tratar esse assunto aqui. Estou desafiando quem queira tratar comigo esse assunto. Bruno Reis vem aqui sexta, viu? Então a gente precisa, já está aqui, não é desafio de acirramento político, nada disso. Eu quero discutir a planta genérica da cidade. Eu quero discutir o IPTU dessa cidade. Não há que se falar, logicamente que eticamente eu vou preservar aqui, em unidades habitacionais, no mesmo condomínio, e pasme, senhores, no mesmo prédio, de no 5º andar você pagar no IPTU e numa situação díspara e no 8º andar ser um outro IPTU. Existe... Então o senhor vai rever o IPTU? Nós vamos rever o IPTU. Será um dos planos do programa de governo. Pode deixar aqui registrado. Corta aí. Corte e registre, corte e registre. Nós precisamos... Porque uma das cobranças da esquerda foi o senhor ter liderado o processo de aumento do IPTU. Já estou lhe dizendo aqui. Vamos lhe dizer aqui. Nós em nenhum momento, nós atualizamos a planta genérica. Deixa isso claro aqui para você, ó. Olhe para mim, Vilas, que eu gosto de falar olhando nos seus olhos. Nós não aumentamos o IPTU. Nós atualizamos a planta genérica. O que ela precisa ser feita agora? A planta genérica do IPTU da cidade, ela precisa ser revista, revisada, reenquadrada. Olha. Eu concordo. Eu vou cobrar. Nós precisamos. Eu concordo com você. Eu vou trazer um tema para você aqui sobre IPTU verde. É uma legislação de 2013. Só foi regulamentada em 2015. Dos quase 500 ou um pouco mais de 500 imóveis cadastrados na cidade, sabe quantos apenas estão adstritos e com os benefícios do IPTU verde? Eram uns 400, né? Um pouco mais de 652. Já estou atualizando seus dados aí. Um pouco mais de 652. Pasme, senhores, de um universo de 500. É má vontade? É a falta da operacionalidade? Ou é o não desejo de... Eu quero debater esse assunto. Dentro dos redimensionamentos de discutir a cidade, pensar a cidade, nós precisamos de forma emergencial discutir, e se quiser discutir com audiências públicas, com plenárias, nós vamos discutir. Nós precisamos trazer especialistas no tema. E Daniela falou, logicamente que eu estou numa pré-campanha. O que eu tenho feito, Daniela? Discutido com a cidade, discutido com movimentos sociais, discutido com a militância, discutido com professores. Hoje eu tive 2 horas de audiência discutindo Salvador, Evilásio, com a Secretaria de Saúde, com a secretária Roberta. Hoje eu tive 2 horas e 15 de discussão da ausência de políticas públicas na área da educação para o ensino infantil e para o Fundamental 1 e 2. A sociedade de Salvador precisa saber que o ensino Fundamental 2 é de responsabilidade do município, constitucionalmente. E você sabe quantos alunos e quantos estudantes estão sob a responsabilidade do Estado, que seria do município? 72 mil alunos. É muita gente. Pois é, mas é muito assunto e a gente vai ter, com certeza, ao longo da caminhada, muitas outras oportunidades de debater com os prefeituráveis de Salvador e principalmente depois que eles forem oficializados, né? Mas agora o nosso tempo encerrou. Queria agradecer muito a presença do vice-governador Geraldo Júnior aqui em nossos estúdios, ele que é pré-candidato a prefeito de Salvador pelo MDB, e sua palavra final aqui com os nossos ouvintes, Geraldo. Primeiro, graças a Deus,
Oh, graças a Deus. Eu gostava quando você fazia aquilo. E às vezes a gente tava assim meio pra baixo, quando você falava com aquela alegria, oh, graças a Deus. Venha, dá um abraço gostoso. Aquilo ali era um sentimento de pertencimento, tá? E de acolhimento. E é isso que Salvador precisa, acolhimento, dignidade. Eu queria só um rápido toque aqui. Eu tive hoje uma reunião com a secretária de Educação. Nós estamos construindo um processo de entregar a modernização da cidade aqui. O governador, na hora certa, vai fazer esse anúncio de 10 novas escolas modernizadas em Salvador, né? Boa. E tem 3 aí de destaque, que acabou. Muriçoca, no Vale da Muriçoca. A gente vai trazer lá Duque de Caxias, na Liberdade. E a gente vai trazer ali Almirante Barroso, ali em Paripe. Então, muito legal. Evilásio, um beijo especial pra você. Obrigado à direção desta casa. Alegria hoje lhe reencontrar aqui, Daniela. Prazer, que Deus acompanhe você nessa longa trajetória aí. Amém. Deus nos abençoe.